Lukashenko, com bastante naturalidade, disse que é óbvio que essas armas fariam parte dos exercícios. Veja só o que ele disse, abre aspas. Estamos praticando tudo lá. Eles, no caso o Ocidente, né, também sabem disso. Não estamos escondendo. Desde o disparo de armas pequenas convencionais até ogivas nucleares. Novamente, devemos ser capazes de fazer tudo isso. Caso contrário, por que elas estariam em território belorrusso? Fecha aspas. Ele até tentou dar uma amenizadinha depois, né? Tipo aquele assopro depois de morder, dizendo que eles não estão planejando ameaçar ninguém com isso. Bom, o Ministério da Defesa de Belarus confirmou o ensaio com armas nucleares táticas e o uso do míssil balístico Oresnik. Vocês devem lembrar que Putin já havia falado sobre instalar esses mísseis em Belarus, né? E também afirmou que eles seriam impossíveis de interceptar. E no meio de tudo isso, temos aquela reaproximação curiosa entre os Estados Unidos e Belarus com a visita de oficiais americanos aos exercícios que comentamos ontem. A Rússia disse hoje que seus bombardeiros estratégicos Tu-160, que têm capacidade nuclear, ensaiaram o lançamento de mísseis de cruzeiro sobre o Mar de Barents, ao norte dos países nórdicos. Além disso, fuzileiros navais da Frota do Norte da Rússia praticaram a defesa contra um desembarque anfíbio inimigo na região de Murmansk. E também navios da Frota do Báltico, apoiados por caças, testaram o disparo de mísseis de cruzeiro contra navios inimigos imaginários. Agora, gente, lá no enclave russo de Kaliningrado, as tropas treinaram o uso de um sistema de reconhecimento por rádio para detectar a localização de forças inimigas e passar as coordenadas para unidades de drones e artilharia. Bom, meus amigos, apesar de ser um exercício anual, o desse ano está claramente transmitindo uma mensagem mais forte, né? Em grande parte por causa do nível das tensões com a OTAN que temos assistido nos últimos dias. Bom, gente, antes de irmos para o continente africano, eu gostaria de lembrar a você que acompanha o canal, que nos faz companhia todo dia. Não esqueça de dar aquele like, tá? De dizer de onde você assiste e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É rapidinho, não custa nada e ajuda demais. Ah, eu ia me esquecendo. Todo dia eu faço uma garimpagem de notícias em diferentes veículos da imprensa internacional, né? No final eu faço uma espécie de resumo de várias dessas notícias, já com os links para a matéria original. Se você quer ter acesso a esse material, eu posto sempre na área de membros do canal. Lá você vai encontrar vídeos sem anúncios, cursos, vídeos exclusivos, clipes de notícias e muito mais. Então eu te convido a se tornar membro e, claro, nos ajudar a manter a independência e a qualidade de nossa informação. Caso queira, basta clicar em Seja Membro. Bom, então vamos continuar. Saindo da Europa, né, vamos dar um pulinho no continente africano, mais precisamente na Nigéria. O exército nigeriano informou hoje que suas tropas mataram 8 combatentes do grupo Estado Islâmico da província da África Ocidental, o ISWAP, incluindo comandantes sêniores. O confronto teria acontecido na madrugada de segunda-feira perto de Garinguiwa, no estado de Borno, que fica no nordeste do país. Essa é uma área onde os insurgentes frequentemente tentam atrapalhar as operações militares. Segundo o exército, os combatentes do ISWAP tentaram armar uma emboscada para uma patrulha, mas as tropas conseguiram repelir o ataque. Entre os mortos estão comandantes importantes do grupo, como Abu Aisha, que era um comandante de campo sênior. O exército disse que vários outros militantes fugiram feridos. Como vocês já devem saber, militantes do Boko Haram e de seu grupo dissidente, o ISWAP, têm causado milhares de mortes e uma crise humanitária profunda no nordeste da Nigéria já há anos, né? É uma luta constante e brutal que muitas vezes fica fora do radar da grande mídia, mas que continua contribuindo para desestabilizar a região. Bom, meus amigos, enquanto isso, em Gaza, a situação está cada vez mais desastrosa. O ministro da Defesa de Israel postou hoje no X a seguinte frase, abre aspas, Gaza está queimando. O exército israelense ataca com mão de ferro a infraestrutura T... e os soldados lutam bravamente para criar as condições para a libertação dos reféns e a derrota do Hamas. Fecha aspas. Essa declaração, que veio junto com o lançamento de um grande ataque à cidade de Gaza, é, na verdade, um desafio aberto aos líderes europeus que ameaçavam com sanções e até mesmo os avisos de alguns de seus próprios comandantes militares, né, que temiam que a operação pudesse ter um custo muito alto. Mas se a Europa se opõe,
Como temos visto, Washington parece ter dado sua bênção, né? E essa bênção foi transmitida pelo secretário de Estado Marco Rubio, que está na região. Agora, gente, autoridades de saúde de Gaza relataram pelo menos 40 pessoas mortas só nas primeiras horas do ataque de hoje, enquanto ataques aéreos varriam a cidade e os tanques avançavam. Imagens mostram cenas de desespero. Um míssil destruiu 2 prédios residenciais. As pessoas subiam as montanhas de concreto para tentar resgatar as vítimas. Uma mulher chorava enquanto o corpo de uma criança pequena era retirado dos escombros. Um morador, Abu Mohamed Hamed, disse que vários de seus parentes foram mortos ou feridos, incluindo uma prima cujo corpo estava preso sobre um bloco de concreto. Veja o que ele disse, abre aspas, "Não sabemos como tirá-la. Estamos trabalhando nisso desde as 3 da manhã." Fecha aspas. Israel continua dizendo para que os civis saiam, né? E longas colunas de palestinos foram vistas indo para o sul e oeste em carroças, veículos superlotados ou até mesmo a pé. Um senhor de 70 anos, Abu Tamer, resumiu o sentimento em uma mensagem de texto, abre aspas. Eles estão destruindo torres residenciais, os pilares da cidade, mesquitas, escolas e estradas. Eles estão apagando nossas memórias. Fecha aspas. Enquanto isso, gente, aliados de longa data de Israel acabaram recuando, né? Chocados com o que estão vendo as tropas e os bombardeios fazerem com a população palestina. Em Bruxelas, um porta-voz da União Europeia disse que eles devem concordar na quarta-feira em impor novas sanções a Israel. A secretária de Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, chamou o ataque de imprudente e terrível e pediu um cessar-fogo imediato. Como temos visto, o Reino Unido e a França devem se tornar ainda esse mês as primeiras grandes potências ocidentais a reconhecer o Estado palestino. E no meio de tudo isso, gente, veio ainda um relatório das Nações Unidas que é uma verdadeira bomba. Uma comissão de inquérito das Nações Unidas, liderada pelo experiente Navi Pillay, concluiu que altos líderes israelenses cometeram atos pontinho contra os palestinos em Gaza. O relatório é bem pesado. Ele afirma que 4 dos 5 elementos que caracterizam o pontinho, que são assassinato, ferimentos graves, deslocamento e destruição deliberada das condições de vida, foram comprovados. A investigação cita diretamente discursos do primeiro-ministro Netanyahu, do presidente Isaac Herzog e do ministro da Defesa Yoav Gallant como incitação ao extermínio. O relatório aponta ainda para o bloqueio de alimentos, água e combustível, ataques a escolas e hospitais e o uso de uma linguagem de desumanização, o que compara a situação ao pontinho em Ruanda. Agora, Israel, como era de se esperar, considerou o relatório escandaloso e falso. Mas acabou se recusando a cooperar com os investigadores. Por que não pode investigar? Agora, a acusação é gravíssima e pode acabar resultando em ações legais no Tribunal Penal Internacional, intensificando ainda mais o isolamento político de Israel. A situação humanitária é realmente catastrófica. Estima-se que 350 mil pessoas já fugiram da cidade de Gaza, mas quase o dobro disso ainda permanece por lá. Muitos não saem, gente, porque são pobres demais para conseguir uma tenda ou transporte, ou simplesmente porque não há para onde ir em segurança. Como disse uma moradora, abre aspas, é como escapar da morte em direção à morte, então não vamos sair, fecha aspas. E hoje, gente, terça-feira, o Ministério da Saúde de Gaza disse que mais 3 palestinos morreram de desnutrição, elevando o total de mortes por fome para pelo menos 428. Até mesmo dentro de Israel há preocupação. Segundo relatos, o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, pediu a Netanyahu que buscasse um acordo de cessar-fogo, temendo que o ataque pudesse colocar em risco os reféns restantes. As famílias dos reféns, desesperadas, se reuniram em frente à casa de Netanyahu em protesto. Gente, assistir a um governo dito civilizado fazendo isso nos faz repensar sobre onde foi parar a humanidade humana. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.